Bom dia, estamos aqui para darmos continuidade à nossa aula e hoje vamos estudar estigmas e vulnerabilidades sociais na toxicodependência, entendendo que o processo de estigma e vulnerabilidade social influenciam para a dificuldade no tratamento da dependência química. O objetivo dessa aula é compreender o conceito de estigma, relacionar estigma com dependência química, analisar vulnerabilidades sociais e refletir sobre as práticas de cuidado humanizado. O uso problemático de substâncias, a perca de controle, os impactos biopsicossociais não influenciam simplesmente na questão do que é tido como toxicodependência, mas ele é fundante no conceito de toxicodependência. Um uso problemático da substância, o conceito que vai muito além do uso recreativo da droga, se é que se pode fazer um uso recreativo sem prejudicar a sua própria saúde, a perca do controle, que é o momento que você foge desse vínculo por causa que a substância produz tolerância no organismo, e os impactos biopsicossociais estão muito além da simples questão do uso de drogas, e sim o que é a toxicodependência. E isso não é uma escolha simplesmente do indivíduo, ele está totalmente ligado no seu método biopsicossocial. O estigma é um processo social em que determinadas características, comportamentos ou condições fazem com que uma pessoa seja vista de forma negativa pela sociedade. Segundo Erving Goffman, o estigma funciona como uma espécie de marca simbólica que desqualifica o indivíduo perante os outros, ou seja, a pessoa deixa de ser percebida em sua totalidade e passa a ser reduzida a um único aspecto, no caso, o uso das drogas. Então, o estigma social, ele vem determinar uma nova classificação do indivíduo, mesmo o indivíduo sendo, vou colocar, uma boa pessoa, sendo um bom profissional, ele é subjugado ao estigma do que a droga diz dele. Vamos entender isso mais a fundo. Na toxicodependência, o indivíduo frequentemente recebe rótulos como viciado, fraco, sem caráter. Esses rótulos geram três efeitos principais. A sociedade cria uma imagem negativa automática do usuário, antes mesmo de conhecer a pessoa que existe por trás do uso da substância. Então, a marca social negativa que o estigma traz é exatamente como eu falei, é a depreciação da pessoa enquanto ser humano. A pessoa passa a ser vista como alguém incapaz, perigoso, indigno de confiança. Suas qualidades, sua história e potencial são ignorados. Tudo que a pessoa é por trás da substância, além da substância, né, que ultrapassa a questão do uso, é subjugada ao indivíduo e ele é totalmente sujeito a essa determinação. O estigma leva ao afastamento em várias áreas: família, trabalho, serviço de saúde e convivência social. A pessoa perde oportunidade e vínculos importantes. Quando esse estigma se estabelece socialmente do indivíduo com o uso de drogas, o indivíduo começa a perder diversos fatores sociais, diversos fatores familiares, diversos fatores íntimos mesmo, por causa da assimilação do estigma. O estigma visto como na sociedade é inquestionável pelo senso comum. Então, o senso comum jamais vai questionar a questão do indivíduo por trás do uso da substância. A nossa busca é para que ela passe a questionar. Porém, o que nós temos atualmente é que o indivíduo é questionado totalmente sobre todos os seus aspectos por ser um tóxico dependente. O efeito mais grave é que o indivíduo deixa de ser visto como sujeito e passa a ser visto apenas como o problema. Em vez de uma pessoa que está em sofrimento, ele passa a ser visto como um drogado irrecuperável, e essa fronteira é muito difícil de ser ultrapassada pelo senso comum, a não ser anos depois que a pessoa para de usar, ela começa a ser vista de uma forma diferente, mas paira sobre ela a dúvida incessante do termo drogado. A psicologia social explica que esses julgamentos são construídos culturalmente, são
aprendidos ao longo da vida e podem ser reproduzidos sem reflexão. O estigma não é natural, ele é apropriado e pode ser transformado. Como que isso funciona? A sociedade cria um estigma a partir de um símbolo do desvio, como nós vamos ver mais para frente quando nós conversamos com o Gilberto Velho. Mas, por enquanto, nesse processo, nós temos que entender que essa colocação está totalmente centrada na questão do indivíduo inapto para a sociedade. A sociedade cria uma visão de que indivíduos que fogem ao meio social, eles se confrontam com o meio social sendo desviados. Então, dessa forma, na psicologia social, o termo drogado, o termo fraco, o termo irrecuperável é criado socialmente. Para Erving Goffman, o estigma não é apenas uma característica negativa, ela é um processo social que ultrapassa a forma como a pessoa é vista e tratada. Quando ele fala em identidade deteriorada socialmente, significa que a identidade do indivíduo é estragada aos olhos da sociedade, mesmo que ele tenha muitas outras qualidades. A pessoa passa a ser definida por um único aspecto negativo. Esse aspecto do Erving Goffman é tão recorrente dentro do uso da toxicodependência que, para vocês terem ideia, um local onde tenha indivíduos que façam uso de substância, ele perde o valor patrimonial. Então, tem pessoas naquela região, naquele bairro que fazem uso de drogas, ou perto daquele edifício que fazem uso de drogas, aquela área residencial perde valor financeiro. O indivíduo deixa de ser visto como um todo. Antes era pai, trabalhador, amigo, hoje é apenas um drogado, dependente, um ser problemático dentro da sociedade. Esse rótulo substitui todas as qualidades do indivíduo e intercedem dentro dele como um meio também de depreciação dele próprio. Então, ele começa a se sentir mesmo mal porque a sociedade o torna mal. Então, um estigma, ele acarreta um peso muito grande na volta desse indivíduo para o meio social e para a sociedade como um indivíduo produtor. O estigma faz com que a pessoa perca seu valor social. Isso aparece em situações como dificuldade de conseguir emprego, quebra de confiança nas relações e menor credibilidade. A sociedade passa a colocá-la em uma posição inferior. Então, mesmo o indivíduo, dentro dos estudos, dentro dos meus próprios estudos e dos estudos em gerais, nós entendemos que o indivíduo, mesmo sendo um professor, ele perde essa característica por ele estar sendo usuário de substâncias naquele processo. Então, vamos supor que o indivíduo é usuário do álcool, o indivíduo bebe. Quando as pessoas sabem a respeito disso, elas ouviram a aula, aprenderam com relação à aula, tudo tranquilo. Quando elas sabem que a pessoa é alcoólatra, elas já não conseguem assimilar o conteúdo, porque o estigma social é tão forte contra o alcoolismo que faz com que essa pessoa, independente dela ser uma alcoolista, uma pessoa que gosta simplesmente de beber, ela já passa num signo de desvio, num signo de exclusão social. Estigma gera, só um minutinho, deixa eu só abrir a chamada aqui. Aí, beleza. O estigma gera atitudes práticas de exclusão, afastamento de familiares e amigos, tratamentos diferentes ou pior, em serviços de saúde, preconceito explícito ou velado. Isso acontece dentro do âmbito social de uma forma geral, tanto com a família como com o emprego da pessoa. Mas o pior estigma que pode causar é o estigma dentro dos serviços de saúde, porque o estigma do toxicodependente já é utilizado dentro do estigma de saúde, dentro da questão da saúde, muitas vezes com própria exclusão e preconceito dessas pessoas. Nós vamos entender isso até o final dessa aula. No caso da dependência química, o estigma moral é muito forte. A sociedade tende a ver o usuário como culpado pela própria condição, sem força de vontade, perigoso e irrecuperável. Isso dificulta o tratamento e reforça o sofrimento. Então, o indivíduo, mesmo sendo doutor, e ele se envolveu no uso de drogas num período aí dos 30 aos 40, quando ele teve um processo traumático na sua vida. Vamos colocar que ele ficou desempregado, passou por muita
problemática com a relação ao desemprego e ele começou a beber e o uso da bebida levou ele para o uso de substâncias mais fortes. Esse próprio indivíduo, sabendo que ele é um doutor, ele não acredita mais na sua própria força de trabalho, na sua própria força de vontade, na sua própria instrução que ele teve. Então, o estigma social começa a corroer exatamente esse indivíduo e ele mesmo começa a se corroer também. Os tipos de estigmas, segundo Goffman, abrangem 3 tipos de estigmas. Primeiro, os estigmas físicos, que são selecionados com relação ao corpo ou à aparência. Deficiência física, cicatrizes visíveis, doenças que alteram a aparência. A rejeição ocorre quando a diferença é visível e foge do padrão social esperado. Então, quando a nossa sociedade foi construída para indivíduos ditos normais. O que são indivíduos tipos normais? Que têm 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, que andam, que falam, mas ele não foi construído para indivíduos que têm problemas, por exemplo, com o aspecto físico. Isso em nenhum momento impede uma pessoa de ser um portador de deficiência, de paralisia nas pernas, de ter um alto índice de massa cefálica e a inteligência dele ultrapassar até os limites normais. Porém, ele é estigmatizado como um deficiente, como um impotente social. Então, a sociedade impotencializa os deficientes, entende? Ela fala que essas pessoas não são capazes de ter um respaldo social, e esse estigma gera também um peso forte na questão da toxicodependência, onde por mais que o indivíduo seja altamente eficiente e produtivo, ele não carrega esse aspecto e o próprio uso de substâncias dificulta esse aspecto no indivíduo. Estigmas de caráter ou morais são os mais comuns na toxicodependência. Relacionam-se a julgamentos sobre a personalidade ou comportamento da pessoa, como fraco, sem controle, sem vergonha, viciado. Aqui o problema não é algo visível, mas um julgamento moral. A sociedade acredita que a pessoa escolheu estar naquela situação e poderia agir diferente, e é responsável sozinha por esse problema. Quando nós entendemos que a sociedade quer dizer que cada indivíduo é responsável por si mesmo, é um próprio exímio da sua responsabilidade com relação ao outro. Dentro de um meio, de uma sociedade social, onde nós estamos no meio social, onde nós participamos do meio coletivo, é impossível a culpa ser unicamente da pessoa. E a sociedade também sofre esse estigma social. Ela também não pode ser responsabilizada unicamente por exemplo, não querer ajudar. Por quê? Porque ela aprende isso diariamente dentro dos meios sociais, dentro do próprio capitalismo industrial, onde o indivíduo é ter e não ser. Então, dentro da própria mecânica do sistema, nós encontramos a própria exclusão dos seres desviantes. Mas esse aspecto do segundo caráter aqui, moral, segundo Goffman, é fundante dentro da toxicodependência. Estão ligados ao terceiro estigmas, os estigmas sociais ou tribais, que também são, como eu já falei, influenciam muito na questão da toxicodependência. Esses estão ligados ao pertencimento a um grupo social, classe baixa, raça, etnia, território, por exemplo, periferia. Vejam só que interessante, se uma pessoa anda com uma pessoa que usa alguma substância psicoativa, essa pessoa já é vista como uma pessoa que utiliza substâncias. Mesmo a pessoa não utilizando, mesmo ela está fazendo, por exemplo, trabalhos voluntários, pesquisas e todo o resto do processo, por ela andar com um grupo desviante, ela incorpora o signo do desvio dentro da sua própria estrutura social. A toxicodependência se encaixa principalmente no estigma de caráter porque é vista como falha moral e não como condição de saúde. Gera julgamento de culpa.
o indivíduo quer isso, por isso ele se torna um tóxico-dependente. Então, o grupo social desviante é um grupo que está lutando contra uma norma instituída como boa. Mas é boa por quê? Porque ela atende a uma demanda e uma porcentagem da sociedade reduzida, né? Ela associa também o indivíduo a valores negativos, como eu acabei de falar. E a sociedade tende a interpretar o uso de drogas como falta de caráter e não como resultado de múltiplos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Só para vocês terem uma ideia, na sociedade atual, ou seja, hoje, se fosse classificar a sociedade, quem teria o signo do desvio, sendo que o uso da substância já era instituída socialmente? Quando esse processo ocorre, nós entendemos que há um estigma que vai circundando todo esse processo e dizendo o que é certo e o que é errado. Mas quem diz o que é certo e o que é errado é uma pequena parcela da população, né? Esse tipo de estigma é particularmente prejudicial porque reduz a empatia, dificulta o cuidado e aumenta a punição social. Então, se eu tenho um amigo meu que começou a fazer o uso, eu era muito próximo dele, mas ele começou a fazer o uso de substâncias, devido ao estigma social, ao medo, ao estereótipo, eu não vou perguntar para ele por que ele fez isso, eu vou simplesmente dizer, esse cara não deve mais andar comigo. Entendem essa diferença? Essa diferença faz com que o próprio cuidado institucionalizado também aborde dessa forma. Não, esse indivíduo é um tóxico dependente, então ele deve ser abordado de uma forma diferente e é prejudicial para o vínculo da sobriedade novamente. Em vez de ajuda, a pessoa recebe julgamento. Né? O estigma moral culpabiliza o indivíduo, ignorando todo o contexto social e emocional envolvido na dependência. Não importa se ele foi estuprado, ele não pode pegar e usar droga. Não importa se ela foi molestada, assediada, ela não pode usar droga. Mas então, como que a sociedade faz para fazer um contraponto com isso e ajudar as pessoas? A rotulação social acontece quando a sociedade atribui um rótulo fixo a uma pessoa com base em um comportamento ou característica e passa a enxergá-la apenas por esse rótulo. No caso da toxicodependência, o indivíduo deixa de ser visto como alguém em sofrimento e passa a ser definido por termos como drogado, como criminoso, como problemático, e esse processo simplifica e distorce a verdadeira profundidade e complexidade do termo relação social. Então, nós não estamos um exemplo prático, se o indivíduo está numa relação social e ocorre com esse indivíduo um processo onde ele tenha que quando esse indivíduo está numa relação social e ele tem um processo de, por exemplo, o uso de substância é problemático, é um caso sério de saúde. Porém, esse indivíduo no meio social fala, não importa, ele não está usando porque ele está usando porque ele quer. Só que quando o tóxico dependente começa a se afundar na substância e ocorre um processo de agressão para conseguir alguma coisa para fazer uso de substância, aonde vai acontecer essa agressão? Dentro de um meio social que é tido como normal, ou seja, ele não vai fazer esse mal, por exemplo, não vai fazer isso na periferia, mas ele vai fazer em volta, por exemplo, e é só boca de fumo, porque periferia não é necessariamente um sinônimo do uso da toxicodependência, embora seja muito ampliado e nós vamos ver isso. A pessoa deixa de ser reconhecida em sua totalidade. Antes era trabalhador, pai, estudante, hoje é drogado. O rótulo apaga a história, os vínculos e as qualidades do indivíduo e focam naquele momento. Então, o indivíduo passou 20 anos da vida dele tranquilo, mas ele passou 3 anos no uso crônico de cocaína. Depois desse processo, ele voltou para a sociedade reabilitado pelo meio
por uma instituição, por uma clínica ou por algum órgão que presta serviço nesse sentido da área da saúde. Só que quando ele volta para o meio social, as pessoas começam a julgar ele, dizendo, ele só parou por enquanto, ele vai recair, e esse próprio julgamento, através de um simples olhar, que é um olhar conflituoso, gera a recaída do indivíduo. E quando esse indivíduo recai, ninguém mais tem culpa. Não, ele quis fazer. Então, como que é esse processo dele quis, sendo que nós não temos a contrapartida? A rotulação pode gerar o que a psicologia social chama de proficiência autorrealizável. A pessoa é tratada como incapaz ou problemática, começa a ser excluída e descreditada. Com o tempo, pode passar a agir conforme esse rótulo, não porque ela quer, mas porque as oportunidades e as expectativas mudam. Então, muda o indivíduo também dentro dessa própria crítica e dessa própria acusação. O indivíduo começa a internalizar o rótulo, isso gera vergonha, culpa excessiva, sofrimento de inferioridade e perca de esperança de mudança. A pessoa passa a acreditar que é aquilo mesmo que os outros dizem e que a sociedade mesmo está certa, por causa que é muitas pessoas dizendo e ela está no meio individual. E além do que, toda a sociedade de tóxico-dependentes é julgada por uma pessoa. E, ao contrário, também inverso. Toda pessoa que anda com um tóxico-dependente é caracterizada como um sujeito adicto, né? A sociedade rotula a pessoa e exclui a autoestima, exclui a pessoa é excluída, a autoestima diminui, o comportamento piora ou se mantém a partir de rótulo, a partir do momento que o rótulo se reforça. Então, um ciclo um ciclo é mantido, e esse ciclo é muito difícil de ser sobreposto. A sociedade rotula, a pessoa é excluída, a autoestima diminui, o comportamento piora ou se mantém, o rótulo se reforça, e tudo começa novamente, sempre num grau mais profundo. Então, não é cíclico, é a espiral, de uma forma que vai descendo cada vez mais à medida que vai passando o tempo. A psicologia social estuda como o pensamento, sentimento e comportamentos da pessoa são influenciados pelo ambiente social. Ninguém age isoladamente, somos constantemente influenciados pelo meio em que vivemos. Porque eu já dei esse exemplo em outras aulas, mas eu vou citar novamente. Por que nós não temos usuários de heroína no Brasil, nas nossas clínicas de reabilitação? Porque não existe a oferta dela no meio, porque não existe, e sem essa oferta nós não temos a incidência da demanda sobre a oferta, né? Então, quando nós vamos entender isso no meio social, que já está instituído, nós temos sim a responsabilidade do indivíduo como fator primário dentro da questão da sua sobriedade, mas todo esse círculo, esse círculo influencia na decisão do indivíduo. Então, o indivíduo só é livre para escolher quando ele sabe quais os objetivos de sua escolha, quando ele sabe o que tem para escolher. Quando é ofertado para ele uma determinada gama de coisas, ele não tem como saber o que escolher, ele escolhe o que está em volta dele. As atitudes das pessoas não surgem do nada. Elas são moldadas por família, cultura, mídia e grupo social. No caso da toxicodependência, o uso de substâncias pode estar ligado ao contexto de vulnerabilidade, exclusão, sofrimento emocional. O preconceito não é natural, ele é aprendido. A sociedade ensina que o usuário de drogas é preguiçoso, essa ideia é replicada por mídia, cultura e meio social em geral. Com o tempo, isso vai sendo introjetado dentro da própria visão do que é um ser humano, do que é um cidadão, e nós excluímos totalmente o sujeito tóxico-dependente, né? Na sociedade, a sociedade cria as regras, e o que é certo e o errado, e quem é normal e quem é desviante dentro desse processo. Quem foge dessas normas é julgado e é excluído e também estigmatizado. E quando o indivíduo é estigmatizado,
repercussão da estigmatização volta até os outros indivíduos, sempre criminalizando, colocando de uma forma proibicionista, onde não se tem uma discussão a respeito do assunto. E quando não se tem essa discussão a respeito do assunto, o estigma se aprofunda cada vez mais. O ponto central: o problema não está só no indivíduo. A dependência química não pode ser vista apenas como falha pessoal. Ela envolve contexto social, relações, oportunidades ou falta delas, acesso a cuidados. Então, quando eu falo que o indivíduo não está simplesmente sozinho dentro do processo, ele está no meio social, eu estou dizendo que ele tem a parte da decisão dele em parar com o uso de substância é 50%. 50% é do meio social. Se nós não priorizarmos como metade do meio, nós estamos subestimando a influência que nós temos. Se eu pergunto para você que está assistindo essa videoaula e pergunto para você, você não gostaria de dar orgulho para o teu pai, para tua mãe? Você não gostaria de dar orgulho para os teus professores, para as pessoas da tua igreja, se você participa de alguma? Então, isso quer dizer que você quer se inserir no meio social. Qual é o meio social de muitos indivíduos que nós vamos ver que sofrem vulnerabilidade social e muitas pessoas que estão nas altas camadas da classe média alta da sociedade que não têm diversos princípios básicos de afeto, por exemplo. O comportamento do indivíduo também é resultado do ambiente em que ele está inserido. Duas pessoas usam substâncias, uma em um contexto de apoio e recursos e outra num total contexto de exclusão social. As consequências de julgamentos sociais são completamente diferentes umas das outras. O que eu quero dizer com isso? Se um indivíduo que fala que morou na periferia, que é negro, que é usuário de substâncias, vai procurar um emprego, contra um indivíduo que é branco, que nasceu numa classe média alta e que tem um nível superior, é desigual a relação entre esses dois sujeitos. A vulnerabilidade social se refere ao conjunto de condições que tornam uma pessoa ou um grupo mais exposto ao risco, dificuldade em situações de sofrimento. Então, a vulnerabilidade social aumenta a propensão do risco. Nessa aula, nós estaremos falando sobre a vulnerabilidade social, né? E como nós falamos lá, e o estigma social. Em próximas aulas, nós vamos tratar também a questão de como isso afeta as classes médias e classes altas da sociedade. Né? Não é uma característica da pessoa, mas sim resultado do contexto em que ela vive. Então, quando a pessoa possui uma vulnerabilidade social, aqui já começa o estigma social aumentando a propensão desse indivíduo ter menos acesso a tudo que os outros têm. Então, se você for contar com uma pessoa dando um passo, né? Se você falar que duas pessoas estão dando um passo e você pergunta, dá um passo quem teve brinquedos até os 5 anos de idade. Daí uma pessoa dá um passo. Você pergunta, dessas crianças, qual teve uma bicicleta até os 10 anos de idade? Depois, qual dessas pessoas nunca tiveram necessidade de ir para a escola a pé? Depois, qual dessas pessoas nunca fizeram nunca tiveram a necessidade de ficar sem material didático, porque o material é pago? E qual dessas crianças fizeram a faculdade? Fica exatamente claro que muitas dessas pessoas que hoje nós analisamos na toxicodependência não teriam dado nenhum passo aqui, estariam totalmente longe de qualquer conceito de igualdade social, né? Então, elas devem ser tratadas com equidade social. A vulnerabilidade aparece quando direitos fundamentais não são garantidos, como saúde, educação, moradia, trabalho, segurança. Sem esses direitos, a pessoa fica mais exposta ao sofrimento e com menos recursos para lidar com ele.
A sociedade ou grupo é afastado da participação plena na sociedade. Isso pode acontecer por desemprego, preconceito, desigualdade social, falta de oportunidade. A exclusão gera isolamento, perda de perspectiva e maior risco de adoecimento. Quando eu dei esse exemplo dos indivíduos caminhando, nós entendemos que a pessoa que está sofrendo o estigma é a pessoa que depois todo mundo fala, mas todo mundo tem todas as coisas iguais. Então, aqui nós vemos que na exclusão econômica e social que não é dessa forma, que nós não tivemos todos os mesmos direitos iguais. Tem pessoas que tiveram muito menos direitos que eu e pessoas que têm muito menos direitos que você que está assistindo esse vídeo. E dentro dessa perspectiva, nós entendemos que a questão da igualdade social, ela deve abarcar esse aspecto, e o estigma social exatamente aqui que atinge, e a vulnerabilidade social é ampliada. A vulnerabilidade social não causa sozinha a dependência, mas aumenta o risco do início ao uso, dificulta a interrupção e limita o acesso ao tratamento. Então, quando eu falo que aumenta o risco de uso, quer dizer que a pessoa que está dentro de uma vulnerabilidade social pode encontrar no uso de substâncias psicoativas uma prática de enfrentamento social por causa do seu problema, da sua problemática social. E dificulta a interrupção por quê? Porque o indivíduo não vai ter acesso fácil aos meios de tratamento. E quando ele não tem fácil acesso, e quando eu digo fácil acesso, não é, tem lá no CAPS, porque o senso comum diz isso, tem lá no CAPS, mas para você pegar uma fila, para você conseguir uma vaga no CAPS, vai 45 dias, e se uma pessoa for dependente de química e conseguir ficar 45 dias sem o uso de substância, ela não é dependente de química. E daí, como é que a gente faz? Né? E limita o acesso ao tratamento. Ela potencializa o problema. A exclusão social, a vulnerabilidade social não é responsável direta pelo uso de substância, mas ela potencializa esse problema. A vulnerabilidade social não define a pessoa, mas influencia fortemente suas possibilidades de escolha. A vulnerabilidade social não é única, ela se manifesta em diferentes dimensões da vida. Essas dimensões, muitas vezes, se somam e se reforçam, aumentando o risco de sofrimento e adoecimento. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, as pessoas em vulnerabilidade social têm um estigma reforçado, e quando o estigma é reforçado, mesmo ela querendo produzir boas coisas, segundo as coisas boas que ela aprendeu, ela não consegue por causa que o estigma impede ela de chegar onde ela pretende. Então, um exemplo, desemprego, a renda insuficiente, a dificuldade de acesso à alimentação, a moradia, o transporte, esse impacto limita as oportunidades e aumenta o estresse e dificulta o acesso ao tratamento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem estruturas boas, vai criar coisas boas. Uma pessoa que tem umas estruturas deficientes vai criar deficiência, e o estigma vai potencializar cada um desses preconceitos, dessas questões abordadas até aqui. Vulnerabilidade social refere-se à dificuldade de inserção na sociedade. Exemplos: isolamento social, discriminação, falta de pertencimento. O impacto: sentimento de rejeição, solidão maior, risco de uso de substâncias como forma de escape. Então, a pessoa começa a perceber que a família dela está passando por necessidades. Ela vai procurar um emprego e, por ser da periferia, não consegue. Depois ela vai procurar um outro emprego, por ser negra, ela não consegue. Depois ela vai procurar um outro emprego e, por ela ter antecedentes criminais, ela não consegue. O que esse indivíduo vai fazer? Tendo em vista que quem tem fome aguenta ficar 48 horas, vamos colocar aí umas 5 dias sem comer, sem beber, aguenta uns 3. E daí, como é que faz? A pessoa já está procurando emprego há 1 mês e não consegue arrumar um trabalho. E daí é fácil falar, mas quando nós colocamos exatamente nessa perspectiva, nós vemos a dificuldade que uma classe vulnerabilizada tem de atingir o seu objetivo positivo, né?
o que, que ocorre? Violência doméstica, negligências, ausência de vínculos afetivos, uso de drogas na família. Então, quando nós temos essas perspectivas dentro de uma família, ela está totalmente disfuncional, e quando isso ocorre no meio social, ele é simplesmente estigmatizado e não resolvido, né? O impacto é que aumenta o sofrimento emocional, dificulta a regularização emocional e tem maior exposição ao uso precoce de substâncias. Por quê? Porque o indivíduo quer esquecer dessa situação social pela qual ele está passando. Ligado aos valores, crenças e preconceitos da sociedade, a vulnerabilidade cultural da estigmatização, né, aumenta o estigma contra os usuários de drogas, discriminação por classe e território ou estilo de vida. Ocorre um impacto social na exclusão simbólica a partir da vergonha e do ocultamento, dificultando a probabilidade de busca de ajuda, porque o indivíduo, vamos colocar que o indivíduo nasceu numa questão de vulnerabilidade social, de exclusão cultural e de estigmatização. Quando o indivíduo pensa em procurar ajuda, ele fala para si mesmo, com a sociedade gritando ele para ele começar a falar. É assim mesmo. Daqui a pouco ele também está gritando que é assim mesmo e que se ele nasceu assim, ele vai morrer assim, porque é tudo assim, né? Elas raramente aparecem isoladas. Uma pessoa em pobreza econômica pode sofrer exclusão social, viver conflitos familiares, tendo um problema social familiar, e ainda ser estigmatizada culturalmente. Isso cria um cenário de alta complexidade para se resolver esse problema. Então, você tem a família com problemas, você tem o indivíduo sem poder aquisitivo e você vê esse indivíduo sendo discriminado culturalmente. Como que a gente faz para tirar esse indivíduo desse processo? É um meio complicado, biopsicossocial. Essas vulnerabilidades aumentam o risco do indivíduo fazer o uso de substâncias, dificultam a recuperação desse indivíduo e reforçam o ciclo de exclusão social. Quanto mais vulnerabilidades acumuladas, maior o risco e menor o acesso à proteção. Porque quanto mais o indivíduo está enraizado dentro dessa questão social, dessa questão cultural, dessa questão familiar, dessa questão de própria assimilação do organismo, como nós vimos na aula passada, no aspecto bio, né, fica mais difícil retirar ele da situação, porque ele não acredita no meio que possa ser possível ele viver em sobriedade. Gilberto Velho estudou como certos comportamentos passam a ser considerados desviantes dentro de uma sociedade. Para ele, o desvio não é algo absoluto ou natural, mas sim uma construção social e cultural. Então, uma sociedade que é tida como sã patologiza, ou diz, esses indivíduos que desviam do que nós temos por certo são desviantes, eles são doentes. Então, quando eles são doentes, essa sociedade está causando um signo, uma marca de um desvio. Através dessa análise, Gilberto Velho vai analisar a questão urbana do Rio de Janeiro e vai fazer também análise a respeito da toxicodependências na classe média alta da sociedade do Rio de Janeiro, né? São atitudes que fogem da norma e expectativas sociais. O uso de drogas, práticas consideradas fora de padrão, estilos de vida não convencionais. Mas o Gilberto Velho analisa as questões das atitudes que fogem à norma e às expectativas sociais, analisando o uso de drogas, considerações fora de padrões e estilo de vida não convencionais. Mas o ponto de vista central é quem define o que é o desvio. O ponto de vista central de Gilberto Velho não é analisar essas pessoas excluídas, mas é analisar quem determina o que é ser excluído, quem determina o que é estar no signo do desvio ou não. Cada sociedade tem seus próprios valores, regras e normas. O que é visto como errado em um contexto pode ser aceito em outro.
O uso de determinadas substâncias pode ser proibido em um país, culturalmente aceito em outro. Né? Comportamentos considerados normais em um grupo podem ser rejeitados em outros. O desvio depende da cultura. Significa que não existe comportamento desviante por si só. Ele só se torna desvio quando a sociedade o rotula como tal. É a reação social que transforma o comportamento em problema. Então, prestem atenção, vejam só. Quando nós temos uma sociedade desviante, nós entendemos uma sociedade que aborda um signo de desvio, nós entendemos que um grupo de pessoas determina o que é certo e o que é errado. Quando esse grupo de pessoas determina o que é certo e o que é errado, a sociedade abrange esse processo. Quando a sociedade aceita esse processo, ele desvia quem não aceita. Quando quem não aceita é visualizado, nós temos uma sociedade que vai patologizar, vai dizer que esses indivíduos são doentes. Então, quando nós vemos que algumas sociedades, por exemplo, o Uruguai, é permitido o uso de cannabis, nós entendemos que lá para o Uruguai o desvio é não cumprir o uso, não no sentido de não cumprir o uso, mas o desvio está ligado a não ser criar um estereótipo a respeito de quem usa, e esse é o grande problema nosso, né? E eu não estou falando que eu sou a favor da legalização, mas eu estou falando que eu sou a favor de um sistema assistencialista que preste mais atenção a esses cuidados que nós temos que ter na área da saúde. Quando algo é considerado desvio, a pessoa é rotulada e surge o estigma, ocorrendo a exclusão social. Isso dialoga diretamente com as ideias de Goffman, né? O desvio não está apenas no comportamento, está no olhar da sociedade sobre ele. Então, quando Gilberto Velho analisa o signo desviante, ele visualiza também uma sociedade que se diz coesa, perfeita. Quando essa sociedade diz que é dessa forma, o indivíduo nasce nela e em nenhum momento ele questiona todo o seu potencial dentro dessa sociedade. Ele fala, é assim mesmo, está tudo instituído assim. Quando nós vemos o desvio nos aponta a norma. Então, quando nós vemos, por que quebrou aqui dessa forma? Porque essas pessoas estão fazendo uso de substância, você começa a ver que tem alguma coisa que quebra a norma social. Então, como nessa aula nós estamos falando do estigma social e das vulnerabilidades sociais, nós estamos abordando uma coisa que está diferenciando do que nós temos como perfeito. A sociedade é tida como perfeita, mas então por que tem o uso de drogas nela? E aqui nós entramos no meio social. O estigma não aparece apenas nas atitudes individuais, ele também pode estar presente nas estruturas e práticas das instituições, influenciando a forma como o cuidado é oferecido. Então, o estigma não abrange só os indivíduos do senso comum. Ele é tão pesado, é tão enraizado, que ele vai atingir outras camadas sociais, inclusive as das instituições que prestam serviço à saúde. Veja como é pesado isso, porque o próprio estigma do desvio, do tóxico dependente, vai impactar na forma de tratamento e exclusão do acolhido. Muitos profissionais não recebem informação adequada sobre dependência química, apresentando compreensão limitada do problema como foco excessivo na abstinência, sem considerar o contexto, o que resulta na dificuldade em lidar com recaídas. Então, o próprio meio social, o próprio meio institucional vai abordar esse indivíduo com uma diferenciação, porque vai abordar, primeiro, não vai abordar quem é o indivíduo por trás das drogas na primeira instância. Na primeira instância, ele vai abordar esse indivíduo tóxico dependente, então, primeiramente, ele já deve ficar numa lista de espera maior. Então, uma lista de espera maior quer dizer o quê? Que ele vai passar mais tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a própria área da saúde está determinando que a toxicodependência não é uma doença grave, fatal, porém estacionária. Ela está dizendo que não pode esperar mais tempo, só que nesse mais tempo que ela pode esperar, o indivíduo pode sofrer com as consequências. E os resultados são atendimentos pouco eficazes e muitas vezes excludentes. O cuidado pode perder seu caráter acolhedor, apresentando uma comunicação fria ou julgadora.
pouca escuta das necessidades dos acolhidos, além de decisões tomadas sem considerar a realidade da pessoa. Com isso, o indivíduo se sente desrespeitado e desmotivado. Então, quando o indivíduo vai procurar ajuda, eu vou frisar esse mesmo caso novamente. Quando o indivíduo vai procurar ajuda e falam para ele que ele tem que esperar 2 meses até a vaga mais próxima chegar até ele para ele se internar, ele não vai esperar esse momento, como eu já disse, porque ele é um tóxico dependente. Se ele é um tóxico dependente, ele está classificado numa doença registrada no CID-11, que é uma doença de um transtorno comportamental e uma comorbidade mental. Então, ele tem um transtorno mental e ele não vai conseguir ficar. Se ele conseguisse ficar, ele não teria. Daí seria fácil. Não, você pode esperar. Só que exatamente aqui que age o estigma, como eu disse no slide passado. O indivíduo não consegue se sentir valorizado dentro desse atendimento que não prioriza ele. Então, ele deve ser encaminhado, sim, para um CAPS alpidrogas e fazer o tratamento até sair a vaga dele. Quando não há políticas bem estruturadas, os serviços são insuficientes ou mal distribuídos. A dificuldade de acesso, o cuidado contínuo e falta estratégias de prevenção e reinserção social. O resultado é que muitas pessoas ficam sem suporte adequado e voltam ao uso, e muitas não voltam ao sistema procurar ajuda, ou porque morreram, ou porque foram presas, ou porque simplesmente estão no uso compulsivo e não querem mais parar. As instituições que deveriam oferecer cuidado e proteção podem acabar reproduzindo preconceitos presentes na sociedade. Isso acontece quando o usuário é visto apenas como problema, suas necessidades não são consideradas de forma integral e o atendimento não respeita sua dignidade. Então, quando a pessoa chega até num tratamento e como eu já falei, né, ela fala que é um tóxico dependente, ele já vai ficar numa classificação para atendimento muito mais tardar. Então, o indivíduo, mesmo sendo compulsivo, usuário e não aguentando ficar sem uso, por exemplo, de crack ou cocaína, 3 horas, tem que esperar 5 horas para ser atendido no hospital, entende? E a demanda dele é extremamente importante, e é esse próprio preconceito, essa própria estigma social que causa a dificuldade do acolhimento dele, onde ele vai realmente introjetar que ele precisa esperar mais, que ele não é tão importante, e quanto ele não é tão importante, ele já está no uso novamente. Ocorre um afastamento do serviço, um abandono do tratamento e um aumento do sofrimento. O estigma e as vulnerabilidades sociais interferem diretamente na forma como a pessoa se relaciona com o cuidado. Então, todo esse processo vamos supor que o indivíduo foi procurar o acolhimento, ele foi tratado assim, quando ele voltar a fazer o uso e ele voltar a ter a perspicácia, o insight de sair da droga, ele vai pensar 2 vezes em procurar ajuda no posto de saúde, que é a área de abrangência da casa dele. E daí como é que faz? Ele volta para o uso e da próxima vez vai já tirar a possibilidade dele parar com o uso. Muitas pessoas evitam procurar atendimento porque têm medo de julgamento, já passaram por expectativas negativas e sentem vergonha de sua condição. O cuidado é adiado e o problema tende a se agravar. Mesmo quando iniciam o acompanhamento, a continuidade pode ser difícil por falta de vínculo com a equipe, sensação de não ser compreendido, dificuldades extremas financeiras, familiares e sociais, resultando em interrupções frequentes e menor eficácia do tratamento. Então, o que ocorre quando a pessoa volta a ter acesso ao sistema e ele entra dentro do processo de tratamento? Ele vai entender que aquele processo não é adequado para ele, porque não estão atendendo a demanda interna dele, e ele vai ficar receoso, vai gerar diversas barreiras até o indivíduo conseguir realmente se enquadrar num local onde ele é realmente visualizado. E qual é o local onde esse indivíduo é realmente visualizado, se não a própria trajetória do narcotráfico
narcotráfico, onde as pessoas estão se autogerindo ali dentro para se conseguir sobreviver. Então ele vai voltar porque lá ele é acolhido, porque dentro do processo da toxicodependência ele tem amigos, ele tem pessoas, e ele vai voltar para o processo. A relação com a equipe pode ser fragilizada porque o acolhido pode sentir que não é ouvido, pode perceber atitudes julgadoras, pode não sentir seguro para se abrir, resultando em pouca adesão e baixa participação no processo terapêutico. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, um dia, força e paz. E até mais.